A paz do Senhor, meus irmãos, nós aqui do setor 3 estamos iniciando nossa live da lição 8, da nossa escola dominical. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, todos os nossos internautas, todos os nossos amigos que nos assistem, aos irmãos do setor 3, qual fazemos parte, saudamos na pessoa do nosso dirigente, pastor José Carlos, aqui da Assembleia de Deus Vila Hermínia. A todos os irmãos de todos os setores, na pessoa dos nossos dirigentes que estão sempre nos prestigiando, nos assistindo. E assim que eles fizerem algum comentário, nós estaremos falando aqui. A todos os irmãos de todas as denominações que nos assistem, os irmãos das outras denominações. E também saudamos nossos amigos, colegas de trabalho, dos mais diversos órgãos, todo o Brasil. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Queremos agradecer também aos nossos irmãos e amigos que nos ajudam, que nos patrocinam, doando brindes, compartilhando e divulgando a página em suas redes sociais. Você que está nos assistindo, curta, manda o link para os seus amigos, para que nós possamos divulgar a palavra de Deus de maneira mais abrangente. Queremos agradecer aqueles que nos ajudam, nos patrocinam, como falamos, a foto e imagem aqui na pessoa do Moacir, que faz as camisetas nossas, que faz essas canecas aqui muito bonitas, que tem o nosso logo lá. A Malharia União faz as camisetas também. Essas camisetas aqui foi ele que fez, lá na pessoa do Cláudio. Seu Didi, da Didi Master, que mexe com material de escritório. Guia do Marceneiro, na pessoa do Romualdo, que inclusive nos ajuda aqui nas filmagens, e do Pastor Pepe. Pastor Pepe ganhou a caneca, ele foi contemplador. Ele e a esposa, a irmã Marlene ganhou. E o pastor Pepe também ganhou, Está aqui a caneca dele esperando ele para vir receber. O IBADEP, na pessoa do pastor Almir, o seu diretor. A JP Seguros, a pessoa da Márcia, sempre nos apoia também. O pastor Marcelo, da Autoescola El Shaddai. O irmão Tomás, lá da Rádio Tom FM. Teobório, do posto Sete Quedas. O Espaço Rocha, que nos ajuda também, na pessoa do seu Oswaldo. E a Padaria Delícias do Amanhecer, que nos contemplou com 2 vale de R$50 cada um. Agora só tem um que o pastor Dorival já ganhou, outro pastor Dorival, a hora que quiser, para estar à disposição do senhor, lá o seu vale de R$50. Só chegar lá na padaria, lá Delícias do Amanhecer, procurar o Jonathan, ele já está ciente, que o senhor pode ir lá e desfrutar dos R$50 em compras lá na padaria Delícias do Amanhecer. Hoje, irmão, nós estamos estudando a lição 8. A lição 8, é a lição de domingo agora, então nós estamos antecipando. Estudaremos as causas da desunião devem ser eliminadas. Desunião é uma coisa rara hoje em dia, no meio evangélico, mas o pouquinho que tem, nós devemos eliminar. O textuário está no Salmo 133, no verso 1, Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. Na verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, no capítulo 5, versículo 1, e aí do versículo 6 ao versículo 12. Vamos fazer a leitura. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois, pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, usura tomais cada um de seus irmãos. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderias vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles.
Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. O objetivo geral da lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Os objetivos específicos, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. Expõe injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em só propósito. A introdução, Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Irmão Denilson? Irmão Denilson hoje é o nosso comentarista, Hoje eu estou tranquilo hoje, Hoje é com o irmão Denilson, Então, houve, o irmão Denilson vai falar sobre isso, essa distinção de classe social, A gente sabe que aplicando hoje a igreja, não existe mais parede, não existe mais esse muro de separação, Então, nosso irmão vai fazer o comentário a respeito dessa desunião que existia naquela época e como foi solucionado. Nós queremos aproveitar, nosso pastor Dorival está aqui. O pastor Dorival foi um dos ganhadores. Estava falando agora do senhor aqui, pastor, O irmão Jonathan lá da padaria Delícia do Amanhecer, ele já falou, já sabe que é o senhor ganhador. Então, assim como a gente não tem nenhum tique, nada, O senhor pode procurar lá na nossa pessoa, do irmão Romualdo. Mas a gente gostaria de pedir o senhor para vir orar aqui, participar conosco. Nosso pastor Dorival é o dirigente ali do setor 7, ali no Eletrosul, Homem de Deus. E sempre assiste as nossas lives e a gente quer aproveitar e pedir o nosso pastor Dorival para fazer uma oração para iniciarmos aqui a nossa live. E o senhor já está com o seu brinde lá, aguardando o senhor. Você consegue tirar o microfone? Captar melhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos estar orando. Pai eterno, Pai maravilhoso, graças te damos por essa noite maravilhosa, aonde estamos reunidos aqui aprendendo a Tua palavra, aonde os Teus filhos estão explanando, Senhor, a Tua palavra através da lição bíblica da Escola Dominical. Que o Senhor continue manifestando o Seu poder, a Sua glória, a Sua majestade, continue falando, Senhor, conosco de uma maneira maravilhosa. E que o Senhor continue inspirando os Teus filhos a transmitir a Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, aleluia, colocar no coração da Tua igreja, dos Teus filhos, para que possa, Senhor, estar assistindo a esses ensinamentos bíblicos da Escola Dominical, Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Agradecemos o nosso pastor Dorival, dirigente do setor 7. Pastor, você já pode ir lá, no dia que o senhor quiser, ir lá na padaria, procurar o Jonathan, e chamar nós lá para tomar o café com o senhor, Ednei? O Ednei. Pode ir, eu já vou. Paz do Senhor a todos. Graças a Deus por essa oportunidade que temos de estar aqui mais uma noite para junto aprendermos da palavra de Deus e já agradecendo a todos que estão aí conectados. É um assunto importante para nós, esse tema, porque é justamente um tema que trata do melhoramento das condições do cristão em relação com o seu próximo. O pastor, o evangelista Freitas já tocou no assunto aqui da questão das classes sociais, Nós entendemos que na atualidade, até dentro da questão histórica da humanidade, nunca houve uma padronização da questão social, Nós encontramos dentro da sociedade
mundial, né, universal, nós encontramos uma diferenciação de classe social e, inclusive, os especialistas, para detectar as condições sociais e o nível a qual cada um se encontra, eles classificam em classes A, B, C e D, né? É uma classificação a qual eles tendem a identificar aonde está situado a cada cidadão, ou cada grupo, né? Dentro das condições em que vive. É claro que aqui o objetivo é analisar essa questão dentro do aspecto de convivência entre as classes. Embora há uma diferenciação abissal entre a classe A e a classe D, por exemplo, dentro das suas expectativas financeiras, né? A questão da nossa lição hoje vai abordar o assunto dessa relação. Como essas classes elas vêm a se comunicarem, como essa classe vem a entrar em contato entre elas, sem haver uma discordância entre o conceito de relacionamento, quer de humildade, ou quer de altivez, quer de orgulho, né? Então, mesmo que as classes sociais, há essa diferença entre as classes, a questão da nossa lição hoje é nós nos atermos à questão de entender que cada ser humano ele é exatamente igual em importância diante de Deus. Então não há aqui uma diferenciação. A questão da nossa lição também vai abordar a questão do relacionamento dos judeus que voltaram do cativeiro babilônico, a qual eles enfrentaram uma situação a qual aqueles que tinham mais bens, né, considerando a questão financeira, eles acabavam por sufocar ainda mais aqueles menos favorecidos. Já tinha uma condição de desfavorecimento da área financeira e ainda assim eles foram desprezados e mais sufocados ainda por aqueles que tinham bastante, né? Então, a nossa aula de hoje, ela vai falar inclusive o título da nossa lição, as causas de desunião devem ser eliminadas. Então, eu não posso ver o meu próximo diferente de mim, né? Embora haja uma diferença de indivíduos, né? Nós somos hoje, no mundo, cerca de 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. Cada um tem as suas características, as suas especificidades, mas o que nós iremos abordar aqui é que todos nós somos iguais perante Deus, mesmo nessas diferenças de raça, de cor, de situações econômicas, nós somos iguais diante de Deus. Então, deve-se desfazer qualquer pressuposto de enaltecimento de um sobre o outro, ou de uma humilhação de um sobre o outro. Então, quando há uma padronização do relacionamento, né, uma padronização de nível alto dentro do relacionamento, a desunião ela desaparece, né, e a igreja, no caso, no conceito teológico, ela se fortalece, ela fica mais robusta e ela tende a progredir, ela tende a servir de bom testemunho. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a questão do que estavam enfrentando os judeus babilônicos retornando à sua terra Jerusalém, qual que era o aspecto que prejudicava essa união deles, estando eles de volta ao seu território, e aqui o desagrado, né, de Neemias, o entristecimento de Neemias sobre as condições que havia entre o relacionamento dos judeus, dos irmãos, né? Então, creio que essa aula será uma aula proveitosa, de bênção, e nós iremos analisar esses aspectos, a qual nós já falamos algo a respeito. Amém. Antes de fazermos a leitura do primeiro tópico, né, gostaria de também entregar o brinde ao nosso irmão Ednei,
nosso irmão Ednei ali do setor 5, não é isso, irmão, do setor 5, né? Então os irmãos dos setores prestigiando, ali do irmão Johnny, né? Presbítero Johnny. O Ednei ganhou a caneca aqui, pediu para gravar Ednei e Ariana. Adriana. Ih, os irmãos gravaram errado lá, né? Eu vou entregar para o irmão aqui, depois a gente vai consertar esse equívoco aqui. Irmão Ednei, aqui a caneca, o senhor vem aqui com a gente aqui. Sei que o irmão Ednei é tímido. Não, muito não. Obrigado. Mas eu vou entregar isso aqui para o irmão e vou mandar fazer uma outra com o nome certinho. Né? Vou deixar aqui com o irmão aqui. E amanhã mesmo eu já vou lá para consertar. Né? Eu mesmo entrego para o senhor lá depois. Obrigado, irmão Ednei, por todo o seu apoio. Né? Pedimos, irmão, continue nos assistindo e compartilhando também. Né? Mandou um abraço lá para o irmão Johnny, lá de nós aqui do setor 3. Né? Obrigado, irmão. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Irmão Denilson, a igreja unida, né? Ninguém pode contra a igreja unida em um só propósito em Cristo. Né? Verdade. O que caracteriza uma igreja forte, uma igreja que tem esse avanço, né, no seu propósito, por exemplo, de evangelização, né, e dentro desse aspecto, o que caracteriza ela é a união. Né? Nós observamos que quando as pessoas têm um objetivo único, né, esse objetivo ele é facilmente alcançado.
Aí quando há uma diferença de pensamento, e umas vezes tende para um lado e o outro a outro, a gente vê uma dificuldade do avanço. Quando eu estava pensando nessa questão desse propósito de união, eu comecei a observar como que, por exemplo, numa atividade lúdica, que às vezes a gente observa, aquela atividade de cabo de guerra, né? O Freitas deve conhecer bem, né? Ele que é da área do Exército, já foi da área do Exército aí. O cabo de guerra, as pessoas, uns puxam de um lado, outros puxam de outro. A gente observa que não há aquela corda ou aquele cabo que eles estão puxando, ele não faz um movimento tão rápido numa única direção. Por quê? Porque uma pessoa está puxando de um lado, a outra está puxando de outro. Então a gente vê que há uma certa estabilidade naquela corda. Então, com o passar do tempo ali, essa corda ela vai tomando um lado, porque as pessoas mais fortes ou mais preparadas, elas começam a sobressair sobre a outra. Então eu observo também, aqui analisando dentro do aspecto do reino de Deus, da obra de Deus, eu observo que também, às vezes a obra ela fica estagnada, ela fica de certa forma parada, porque justamente não há essa união, não há aquela união no propósito de todos, num mesmo objetivo, trabalhando para que algo venha a se concretizar, algo que venha a se realizar. Então nós observamos aqui, por exemplo, a base da fé, que é o nosso primeiro ponto aqui, a união que caracterizava os judeus libertos do cativeiro, era justamente os propósitos que eles tinham em comum. Por exemplo, o altar ele havia sido já renovado, que nós estudamos em aulas passadas, que Esdra, por exemplo, ele se dedicou ali à construção do templo. Então, esse altar, a princípio, ele já tinha sido levantado, tinha sido restaurado, que era um desejo de todos os judeus. O templo já havia sido levantado, né, já havia sido construído, nós estudamos em aulas passadas também, ele foi efetivamente terminado, e o culto foi restaurado, o culto a Deus foi restaurado. Então, esse objetivo que caracterizava a união dentro desse aspecto já estava tudo concluído. Era como que se chegasse um para o outro e dissesse assim, olha, eu queria que acontecesse isso, e o outro falava, eu também quero. Eu quero que esse propósito se realize, o outro também falava, eu também quero. Ou seja, objetivo comum. Então, nós vemos que aqui havia já, dentro do aspecto de desejo, havia uma unificação de desejo de todos os judeus ali. Então, todos haviam cooperado para que esse desejo, esses aspectos fossem concluídos. Por exemplo, todos eles contribuíram para a reconstrução dos muros, nós estudamos também, que ali Neemias colocou pessoas para ajudar na construção dos muros. Então, essa união que caracterizava os judeus, ela estava exatamente evidente. Só que havia algo que aconteceu entre os judeus que pesou muito nessa questão da desunião. Porque aqui há uma reclamação de Neemias, porque dentro da nossa leitura bíblica, ele diz assim que quando ele estava ouvindo as questões, o que estava havendo entre o povo judeu, aqui diz que ele se enfadou, ou seja, ele ficou num estado de dizer assim, eu não aguento mais essa situação, que isso não pode acontecer dentro da pessoa, dentro dessas pessoas que têm um objetivo comum. Eu não posso concordar com essa situação eles têm um objetivo comum, por exemplo, eles queriam que a restauração do altar acontecesse, isso aconteceu,
Eles queriam que o templo fosse restaurado, edificado, reedificado, isso aconteceu. Eles queriam que os muros fossem restaurados, isso também aconteceu. Só que ele falou assim, dentro desse aspecto comum que havia entre os judeus, ele falou assim, que eu não concordo de uma situação que está acontecendo. Então ele fala assim, eu não aguento mais, eu me enfadei. Então ele começa a tocar na questão dessa classe social, a qual aqueles que estavam ali menos favorecidos, eles estavam sendo sufocados por aqueles que tinham mais bens, uma melhor condição financeira. Então era que, aqui por exemplo no versículo 8 do capítulo 5, aqui ele diz assim, nós resgatamos judeus, nossos irmãos, e foram vendidos a gente, segundo nossas posses. E vós outra vez querer vender os nossos irmãos? Vender-nos-ia a nós? Né? O que Neemias queria dizer? Neemias falou assim, olha, nós já fomos vendidos uma vez para os babilônicos, e agora vocês querem vender os seus próprios irmãos de novo. Né? Era como que se saísse de uma prisão e caísse em outra. Né? Que era justamente essa prisão que ele dizia, que era uma prisão a qual havia uma diferença dessas classes. Então, assim como nós vemos a união de sentido entre os judeus, que era o templo, era o muro, era a restauração do altar, nós vemos também dentro da igreja alguns aspectos a qual nós se relacionamos entre união, unidade, em comunhão. Por exemplo, todos experimentaram um novo nascimento. Então, todos os que passaram pelo novo nascimento, teoricamente, eles teriam que ter uma mesma visão. Né? Todos nasceram de novo, né, e amam aos que são nascidos por ele. Então, por exemplo, todos que nasceram de novo têm o mesmo propósito, né, que é servir a Jesus, é levar uma vida de santidade diante de Deus, é levar uma vida aguardando a volta de Cristo, né, o nosso Salvador. Então, isso é o que caracteriza também os cristãos. Né? A questão é que existe algumas condições dentro do cristianismo que ele faz assim como houve com os judeus. Há algo dentro do cristianismo que muitas vezes acabam por causar uma desunião. Né? Então, aqui fala que o que caracterizava a diferença do indivíduo, do ser humano, aqui diz que Jesus ele derrubou o muro dessa separação que havia. Então hoje, quando analisamos toda a raça humana, para Deus não há diferença. Né? A Bíblia diz que Deus ele quer, é o desejo dele, que todos sejam salvos. Então, ele não está observando uma classe social, ele não está observando uma raça, ele não está observando nenhuma condição para fazer um menosprezo, uma seleção daqueles que ele quer e outros que ele não quer. Né? Então, aqui a Bíblia diz que ele quer que todos sejam salvos. Né? Então, dentro desse propósito, e analisando isso, nós observamos que não há uma diferença de aspecto de vida dentro das condições salvíficas, não há uma diferença de indivíduo. Só que, infelizmente, dentro desse contexto cristão, muitas vezes há situações a qual diverge das opiniões e algumas divergências, muitas vezes, divergências que vêm trazer discordância com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Né? Então, quando nós olhamos aqui a questão da divergência, a divergência há de pensamento quando ela não vem trazer discórdia, não vem trazer desânimo, não vem trazer desunião, porque a verdade é que Deus quer que todos estejam em plena comunhão, né, e a unidade em Cristo. Né? Por isso que nós lemos aqui no nosso texto áureo, dizendo ali quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Às vezes a discordância de pensamento, né, que ela não vem fazer uma desunião, uma discórdia, né, uma dissensão. As pessoas elas pensam diferente, mas nem por isso deve haver, dentro desse pensamento diferente,
uma forma de enfraquecimento da obra de Deus e desse aspecto que envolve a questão da salvação. Então aqui tem até o ponto, um ponto A aqui que eu achei interessante, que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal. As pessoas, elas, às vezes, dentro da condição da sociedade em geral, a pessoa ela é perseguida, ela é maltratada, né? Ela é desprezada, e quando ela aceita Cristo como Salvador, o pensamento dela é que ela vai encontrar um lugar onde há fraternidade, onde há uma relação de irmão, né? Porque aqui, em modo geral, nenhum irmão quer o mal do outro irmão, no sentido biológico. Então, o sentido espiritual também, as pessoas elas entendem que, aceitando a Cristo como Salvador, ela vai ser pertencente de um grupo, a qual é um grupo que aceitou a Cristo como Salvador, então ela tem o mesmo propósito, que é a salvação. Então ela entende que ali era o lugar dela encontrar guarida, conforto, afago, né? Então, às vezes algumas condições a qual nós tomamos e que o cristão toma, às vezes ela é antagônica a essa questão. Em vez dela encontrar um lugar fraternal, às vezes ela encontra um território hostil, um território que acaba levando a ela a um entristecimento. Então aqui, quando nós vimos os judeus e os cristãos, então, resumindo essa primeira parte, tem todo um aspecto comum, né? Por exemplo, o cristão aceitou a Cristo como Salvador, ele vai à igreja adorar a Deus, então eles têm alguns aspectos em comum. Isso daí é um aspecto que une. Só que às vezes a atitude desune, né? Então isso que nós temos que tratar dentro do nosso meio, né? É o que acontecia lá com o povo de Israel. O povo de Israel tinha os seus pontos comuns, né? Que eles queriam a construção do templo, eles queriam a reconstrução dos muros, ele queria a paz de Jerusalém, só que por outro lado, dentro do relacionamento deles, trazia desunião. Então nós temos que, dentro da nossa condição de cristão, daquele que diz que serve ao Senhor Jesus, né, como Salvador, é buscar essa união. Aqui fala que o cordão de 3 dobras, né, que é Eclesiastes 4:12, ele não se quebra tão fácil. Então, quando as pessoas agem no mesmo propósito, dificilmente encontrará alguém que venha a resistir a esse propósito. Então, nós devemos lutar por essa união. Mais à frente aí, nós vamos ver o que estava prejudicando e afastando os judeus entre si e causando essa desunião. Imagina uma igreja unida, não teria um problema de pessoas, não que um desempregado aqui só porque é crente não vai ter desemprego, mas a gente pode ajudar muita gente aqui, né? Não teria ninguém passando necessidade, a não ser que seja Deus permitindo estar tratando com a pessoa. Mas a gente tem essa facilidade. No dia de Santa Ceia traz a cesta básica, doa. A igreja é uma família, né? E como família, normal às vezes ter essas divergência, né? Mas isso não quer dizer que você vai ser inimigo da pessoa, não é isso, né? Uma família é normal, o irmão é mais comedido, o outro irmão é mais animado, o outro né? Cada um tem sua personalidade. Mas o interessante é que eles se defendem, né? Eles se defendem. Bom, nós estamos com bastante gente aqui nos assistindo, né? Aproveitar e pedir para você que está nos assistindo, compartilhe, curta, comente, né? Mande o link para algum amigo seu, abra uma sala lá. Você quer ganhar o brinde no final, aqui nós estaremos sorteando brinde, caneca, livro, né? Temos mais um vale ali da padaria Delícias do Amanhecer, você pode estar participando. Né? Está conosco aqui
o Jorjão, né? Meu amigo lá de Bataguaçu, né? Chegou a caneca dele, mandou foto para mim. A irmã Marlene, né? Marlene Freitas. Ó. Né? Ó, né? Já vai ganhar um brinde em casa, né? Vai ganhar um presente, né? Irmã Odete, né? Esposa do nosso pastor José Carlos. Irmão Samuel. Irmã Adriana Godinho, né? Esposa do irmão Ednei, que acabou de buscar sua caneca. Irmão Tito, né? Professor Tito. Irmã Delma, né? Irmã Delma, esposa do pastor Dorival, que mandou mensagem dizendo que já chegou, né? Então, irmã Delma, quando fizerem lá comprar as guloseimas lá da padaria, chama nós para tomar um café, né? Chama nós, né? Irmã Ticiane, estamos torcendo hoje para a irmã Ticiane ganhar a caneca hoje dela. É o dia da Ticiane. Hoje a Ticiane vai ganhar, né? Hoje é. Estou quase sorteando caneca, até saiu o nome dela. Né? Irmã Doralice, irmão Marcos Treter, irmão do Rocha, da Rocha Tu, irmã Tânia Treter, conhece a irmã Tânia Treter? Opa, tá assistindo também? Vai ganhar brinde também, né? Olha Essa vai só. ganhar brinde. Irmão Cícero, irmão Alex, né? Irmão Alex ganhou uma caneca, né? Irmão Alex, irmão lá da oficina, irmão Alex foi o que, quando nós fomos dar o presente para o nosso pastor lá para trocar os amortecedores, né? Então foi o irmão Alex que trocou, falamos com ele, ele tocou o coração dele e ele trocou os amortecedores e não cobrou nem a mão de obra. Verdade. Viu que era para o nosso pastor e ele nos deu esse presente aí. E ele ainda falou, conhecendo o pastor Zé Carlos, eu vou dar... Ele conhecia, deu bom testemunho do pastor Exatamente. Zé Carlos, sabe? O pastor Zé Carlos é homem de Deus e falou, não, o pastor Zé Carlos, conheço o pastor Zé Carlos, não vou... E como aniversário dele, também não vou nem cobrar mão de obra, né? E é um excelente mecânico, né? Eu só levo o meu carro lá, né? O Alex mexer. Bom ficar do lado da minha casa ali, pertinho. Eu fui lá rua ali, né? Ali uns 50 metros de casa, é só ligar ali, já, né? Antes de terminar, já está lá na porta de casa, né? Irmã Fátima Neves, né? Pastor Dorival, que já esteve aqui, já está lá ligadinho, né? Está nos assistindo. E irmão Odaí, né? Que sempre está conosco aqui também, irmãos, né? Tópico 2, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia não era bem difícil, né? Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam o emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Né? Olha, irmão benção desse, né? Meu Deus. Presta e toma tudo depois. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Como se explica esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão peca contra Cristo. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio, como diz a Escritura. Então, irmão Denilson, olha que situação, né? O pessoal voltando do cativeiro para suas terras e já não é fácil, né? Você sair de onde você estava lá, provavelmente não estavam bem. Se estivesse bem, quem estava bem não queria voltar. Sim. Né? Aí chegava lá na sua terra, tinha que pagar o tributo para o governo, governo assírio, né? O governo persa, né? E não é igual hoje, que você paga imposto, né? Que essa carga tributária no Brasil é bem pesada.
Mas, teoricamente, você tem a contrapartida do governo. Teoricamente, né? Essa, teoricamente, é bom. Teoricamente, você tem a contrapartida do governo, né? Você tem uma saúde, né? Um atendimento Sistema médico de saúde, de qualidade, saneamento que básico. às vezes as pessoas reclamam do SUS, mas ele é invejado lá fora. Os paraguaios, por exemplo, nossos irmãos aqui, nossos amigos paraguaios, eles usam o nosso sistema de saúde aqui, porque lá não tem. Né? Nos Estados Unidos não tem muito país que não tem, né? Inclusive os americanos estavam querendo saber até como é que é feito o nosso aqui, queriam copiar. Né? Então, tipo, o governo tem essa contrapartida, ela cobra o imposto da sociedade, mas ela, teoricamente, né, ela tem que dar essa contrapartida de saúde, de educação de qualidade, todas essas coisas, né? Saneamento básico, ruas asfaltadas. Teoricamente, né? Naquele tempo não tinha isso não, era pagar imposto, não tinha direito a nada, né? Era pagar porque tinha que pagar mesmo, porque era nação conquistada, né? E aí o povo ia lá e pedia o dinheiro emprestado para poder, né? Só que os juros eram altíssimos, né? Aí não tinha como pagar, perdia a casa, perdia filho, perdia tudo. E aqui fala que justamente essa era a ameaça da desunião, né? Que é a questão da injustiça social, né? Então, Freitas já adiantou aí um pouco, né? Que é essa questão da dificuldade que eles tiveram quando eles retornaram desse cativeiro babilônico, né? O rei Ciro, né? Que a princípio já, ali no início do seu reinado, já autorizou que eles voltassem. Então, eles chegaram ali numa muita pobreza, né? E além deles ter que se sustentar, né, a família, eles tinham também a questão do imposto que eles deveriam pagar, né, para o Império Persa. Então aqui muitos eram obrigados a pegar dinheiro emprestado. Então veja a situação que eu falei no primeiro ponto, que eles tinham alguns pontos comuns, né, que era a questão do templo, o muro, a cidade. Então eles tinham esse ponto comum. Só que o que causou essa desunião entre os judeus foi justamente a questão social, que eles tinham que fazer empréstimo para os seus irmãos judeus que tinham mais condições. Então o que acontecia? Eles chegavam para os irmãos judeus, eles precisando de dinheiro, aquele que tinha bastante bens, ele pensava assim, já que ele está precisando, ele vai pegar independente daquilo que eu vou cobrar. Então vamos colocar aqui uma situação, vamos colocar aqui hipoteticamente, que o juro cobrado natural da época, vamos colocar aqui 5%. Então esse era um juro cobrado normal, dentro da sua normalidade. Então esses que precisavam, chegavam a esses afortunados e falavam assim, olha, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Em vez dele cobrar os seus 5%, ele cobrava, por exemplo, 15%. Então ele falou, eu vou cobrar 15% porque eu sei que ele vai pagar, porque ele está precisando. Então isso daí é se valer de uma condição desfavorável de alguém. Sabe que ele está precisando, sabe que ele vai pegar, então eu vou fazer com que ele esteja preso a mim, né? Eu vou me beneficiar dessa situação. Então isso é usura. A usura nada mais é que cobrar um juro excessivo, além da sua normalidade, né? Então eles tinham que pagar os seus impostos, lembrando aqui que imposto é imposto. Não é voluntário, né? Voluntário. Porque no Brasil usa-se uma expressão assim, o contribuinte. A Receita, que é a área do Freitas, o que eles têm com o cidadão? Ele é contribuinte. Não, ele não é contribuinte, ele paga porque é imposto. É imposto. Por isso que é imposto, né? Por isso que é imposto. A gente fala assim, o imposto, eu pago imposto. É porque eu sou imposto a isso. É exatamente isso. Mas como o Freitas falou ali, teoricamente nós temos ali um benefício que retorna a nós devido a esse imposto que é colocado pelo governo federal.
Então aqui isso é justamente isso que foi a causa do clamor entre os judeus. É interessante aqui que Neemias, quando ele convoca, quando ele chama o povo para essa situação, indignado com isso, Neemias ele tinha supostamente pelo que ele fala aqui, ele tinha algum dinheiro emprestado, só que ele cobrava um juro normal, né? É um juro daquele que fazia com que o seu capital não se desvalorizasse a qual ele poderia emprestar. Por exemplo, se nós observarmos a nossa situação hoje, por que se cobra um juro? Porque o meu dinheiro ao qual eu poderia estar investindo, fazer um investimento ao qual ele me daria retorno, eu não estou investindo. Eu pego esse dinheiro e vou emprestar. Então, esse empréstimo ele tem que equivaler mais ou menos ao meu investimento. Então, por isso que é cobrado o imposto, o juro, para que meu dinheiro ele fica numa valorização a qual eu poderia fazer um outro investimento. Então, supostamente, pelo que analisado aqui, Neemias tinha algum dinheiro emprestado, com juro, não com usura, com juro. Mas Neemias ele falou assim, nós temos que resolver essa questão, nós precisamos resolver essa questão porque está trazendo desunião para o povo, para o nosso povo. Então, ele chama a responsabilidade para si, né, colocando ele na situação para fazer com que esse problema seja desfeito. Então aqui como explicar, né, essa grande injustiça? Então essa grande injustiça aqui fala que é justamente a falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Aqui nós já falamos no início ali sobre a classe social. Ela é notória, ela é visível dentro do nosso convívio. Nós observamos que tem pessoas que têm menos condições, outras pessoas têm mais condições. E aqui nós não queremos fazer nenhuma apologia a essa linha reta contínua, né, de igualdade entre todos, né, porque daí nós entraria para uma questão que não é boa também, né, que é uma questão que sai aí do capitalismo, né, é muito falado capitalismo, socialismo, essa questão, né, embora o capitalismo não seja algo totalmente bom, mas é muito melhor do que os outros sistemas, né, nós não queremos jamais menos pior, né, não queremos fazer essa questão, né, de aquele que ganha 100, entre o que ganha 20, o de 100 dá um pouco de 20 e fica os dois iguais, né? Aí não seria o caminho, porque o próprio Jesus, ele nas suas mensagens, nas suas pregações, ele disse que dentro da sociedade haveria essa diferença. A questão é que os mais ricos devem olhar para aqueles mais pobres e ter uma compaixão deles, fazer com que eles vivam de forma a não trazer um sofrimento ainda mais imposto sobre os ricos dos mais pobres. Então, os ricos, teoricamente, dentro do amor que eles têm por Cristo, principalmente, ele deve minimizar o sofrimento do mais pobre. E aqui, a questão que nós estamos vendo aqui na questão dos judeus era diferente. Aqui diz que os ricos se aproveitavam dos mais pobres. Então, a falta de amor era o que caracterizava essa condição. Então, aqui, a própria Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos, né? Que devemos suportar uns aos outros com amor. Né? Essa falta desse amor fez com que os ricos chegaram a cobrar juro com usura, ou seja, ultrapassar o limite aceitável do juro. Então, se valendo de uma necessidade dos mais pobres, eles se valeram disso para ainda sufocar ainda mais aquele que estava precisando. Então, a questão aqui é humildade. Mesmo estando numa condição favorável sobre o outro, é ter essa humildade de saber que é humus. Né? Eu já falei em aulas passadas. Né? Ser humilde é ser humus. Né? Ou seja, saber a sua origem, saber que todos vieram do mesmo lugar, todos são pó, todos são terra, todos são, da palavra humildade, humus. Né? E quem é humilde, quem é humus, só o humilde cresce, porque quem tem humus, cresce. Quando você vai fazer um plantio, né, se você for usar o humus, né, que é
aquela matéria orgânica da terra, a qual ela tem um composto ali, você usa ela, dá crescimento. O humilde, ele cresce porque ele sabe que é pequeno. O grande não cresce porque ele pensa que ele já é grande o suficiente e acaba não crescendo, porque o seu orgulho o faz deixar ele na condição de pequenez diante do seu irmão. Então aqui era justamente essa questão que começou a trazer um atrito dentro dos irmãos, dentro dos judeus. Então, tendo eles essa diferença de classe social, se valia o mais rico sobre o mais pobre, fazendo com que eles ficassem mais pobres ainda e desesperados, né, porque teriam que pagar um juro acima do normal. E esse clamor desses mais pobres chegaram até os ouvidos de Neemias. E Neemias se doeu ali com essa condição. Então, a atitude dos mais ricos aí, essa dureza, né, contra os seus irmãos, eles queriam ficar mais ricos ainda à custa da miséria dos mais pobres. Eu juro igual cartão de crédito. Problema, hein? Se aproveitar. Exatamente. Então, isso que começou a caracterizar o problema. E depois, o ponto 3, nós vamos ver a solução dessa questão. Apesar que hoje a gente vê que não é tão, né? Hoje a gente vê um irmão necessitado, precisa de um gás. A gente vê que os irmãos nesse aspecto, os irmãos ajudam, né? E essa é a atitude, assim, né, Freitas? Essa é a atitude. Tem um irmão passando dificuldade, ainda mais agora com essa pandemia. Exato. Tem muitos irmãos que estão desempregados, estão parados, estão, né, tendo alguma dificuldade. E é a hora de mostrar amor também, né? Deus permite um estar nessa dificuldade para o outro também, né? E às vezes tem pessoas que nem teve nem sofreu tanto com essa questão e está se beneficiando da situação. Era isso que estava acontecendo ali, né? Essa usura de emprestar com o intuito de, em vez de ajudar, tá empurrando mais o irmão para uma situação difícil. Bom, nós vamos aproveitar agora também, nosso pastor Pepe chegou, nosso pastor ganhou a caneca, né? Ele é privilegiado, ele é a esposa, né? Agora, além da esposa ter ganhado, o pastor Pepe também ganhou. O pastor, vem receber aqui a sua caneca, meu pastor. Pastor Pepe ganhou caneca, né? Ei, benção, hein? Amém. Aí, pastor. Amém. Obrigado pelo apoio do senhor, da sua esposa. Eu quero agradecer o evangelista Denilson, o Freitas, né, que está à frente desse trabalho. E eu sou um amante da escola dominical. Amém. Nós também. É um trabalho edificante. E pedir que as pessoas aí, né, compartilhem, assistam. Isso é muito benéfico para a nossa saúde espiritual, tá? Essa aula de hoje é uma aula abençoadíssima, né? Eu não vou pegar teu dinheiro emprestado, não. Porque sem me emprestar, você não vai cobrar juros. Mas que Deus abençoe todos os irmãos aí que estão assistindo aí nesse momento aí. E possa continuar aí desfrutando desse momento maravilhoso. Muito obrigado aí pelo presente aí, olha. É simples, mas é de coração. Nesse frio, eu vou tomar um chazinho quente. Um chocolate quente. Deus abençoe. Que maravilha. Obrigado, amém, pastor. Querendo também, aquelas pessoas que nos assistem aqui também, né? Tem a Alessandra, minha irmã, lá do Rio de Janeiro, né? A irmã Terezinha Pitã. Minha mãe. Tua mãe? Irmão Valmir. Valmir é o mozão, é o marido da minha irmã. Pensa num camarada gente boa. Né? A gente fala quase todo dia, né? Eu falo mais com ele que com a minha irmã. O mozão é uma figura, gente boa. Tem irmão Givelto lá de Goiânia, também, né, como se fosse um pai pra gente, né? Assiste ele, a irmã Márcia, né? Irmão João Silva, né? Irmão João Silva, irmã Leozane Treter, conhece? Minha cunhada, Guaratuba. Olha, lugar bom, né? Esse frio tá bom de lá, né? Irmão Johnny, né? Presbítero Johnny, irmã Loiane, irmão José Milton e irmã Elisângela Rodrigues. Então, esses que estão... Pastor Eurides, você mencionou? Você viu ele? Pastor Eurides, de lá no... Pastor... O Eurides é sogro da Leozane. Né? Ele está lá no Rio Grande do Sul. Essa nossa internet Pastor aqui, Pepe né? Conhece, Pastor Eurides, amigão. Ele está aí? Eu não vi aqui. É que a nossa internet não está muito legal aqui hoje, né? Então tá, Neemias solucionou o problema. Vamos correr que o tempo...
Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias fez uma proposta conciliadora: deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro, notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. A proposta de Neemias foi acatada: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. É aquela situação, né? Tipo assim, não, o ideal seria emprestar ou ajudar o irmão, ou ajudar. né? Tu empresta para o irmão e cobra de um... Empresta para o amigo e cobra do inimigo, né? Acaba a pessoa... Se ajudou, é que ela fica com vergonha, se ela não tiver como pagar. O ideal é você não cobrar juros. Mas se, por exemplo, eu já vi situações da pessoa ter um dinheiro guardado ali, tá aplicando dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro, alguma coisa, aí tá o dinheiro lá guardado na poupança. Aí vamos supor que a poupança rende 1%, que não dá nem... Hoje em dia não está dando nem 25%, 0,2% não dá a poupança hoje. Aí a pessoa precisa do dinheiro, né? Se ele tirar o dinheiro da poupança lá e falar assim: irmão, eu te empresto, deixa que você me pague o mesmo juro que a poupança me pagava. Isso aí não é pecado, não é crime nenhum. O ideal seria emprestar sem juros se aquilo for realmente necessário, né? O irmão está com um problema... E se ele tiver condições de emprestar, né? sem juros? Não. Se o irmão está com problema de saúde, precisa fazer uma cirurgia urgente, uma situação dessa, a gente tem que socorrer. Agora, o que não pode é agiotagem, né? Que é, infelizmente, o que estava acontecendo. Te empresta, o banco cobra 5, vou te cobrar 10. Até para pedir no banco, às vezes a pessoa tem um nome, não está muito bom na praça, não pode pegar no banco, né? E aí, essa situação, né? E a questão é que essa pessoa, ele fala assim: eu vou cobrar bastante porque eu sei que ele está precisando e ele vai pegar. E aí ele se aproveitou de uma situação. Isso juridicamente, né, na lei dos homens, não é nem permitido isso aí. Isso é, inclusive, é um abuso, né? Você, por exemplo, o irmão está numa situação difícil, o carro dele, por exemplo, vale 50 mil, mas ele está com a corda no pescoço ali, tem um filho doente, precisa fazer uma cirurgia, tem que pagar, aí você chega lá assim: tá precisando, quanto você precisa? 30 mil, tá bom, eu te dou 30 mil, tu me dá teu carro, ou seja, vai comprar o carro pela metade do preço. Isso a lei não... Se a lei dos homens já não vê isso com bons olhos, esse negócio nem é válido, né? Se a pessoa for na justiça lá, é porque está precisando. Eu acho interessante aqui, o Freitas, e eu observo a questão da liderança de Neemias. Porque Neemias, ele se colocou junto. Você viu a expressão que ele usa? Vender-se-iam a nós. O líder se coloca junto na questão. Dá um exemplo, né? A questão aqui... Existem muitos líderes covardes, né? Ele fala assim: tem que fazer isso e isso, só que eu não vou. Vocês vão. Aí é chefe, né? Líder, né? Aí é chefe. Não tem característica de líder, né? Mas Neemias não. Neemias, ele não se acovardou, né? Porque dentro do aspecto comum do cristão, nós sabemos que a oração é muito importante. Né, Freitas? Só que, muitas vezes, não só a oração, mas a ação. Né? Então, existem algumas situações que chegam a mim, eu não posso simplesmente falar assim: vamos orar. Não. Eu tenho que agir. Né? E se eu não agir, podendo agir e tendo que agir, o que acontece? Eu estou me acovardando. Então, o líder não pode ser covarde. Né? O que ele coloca? Ele se coloca na situação. E Neemias não estava em condição desfavorável, Freitas. Neemias não era daquele que estava precisando de dinheiro. Mas ele se colocou na situação do pobre. Ele se colocou na situação do necessitado. Pela expressão que ele usa. Vender-se-iam a nós, se dizendo aos ricos. Né? Não pode acontecer isso. Então ele fez uma proposta conciliadora. Ele falou assim: deixamos este ganho. Vocês não vão ganhar em cima da miséria do irmão. Ele resolveu a situação por isso. Vão restituir hoje. É a questão que o Freitas falou assim: usou uma situação hipotética.
eu vou te dar esse dinheiro, só que você vai me dar o carro. Pela metade do preço ainda. Neemias falou assim, devolve o carro para ele. Neemias falou, devolve para ele. Eu estou usando aqui uma linguagem atual. Mas Neemias falou assim, ó, restitui hoje. Se ele tinha um cordeiro, você vai devolver esse cordeiro para ele. Você pegou esse dinheiro, o dinheiro que você pegou, né, que você deu para ele, e você pegou esse cordeiro em troco desse dinheiro, você vai devolver esse cordeiro. Né? Às vezes o dinheiro que ele deu não valia nenhum cordeiro. Né? Mas ele falou assim, não, eu vou te dar o dinheiro, mas você vai me dar esse cordeiro. Eu vou te dar esse dinheiro, mas esse pedaço de terra eu vou ficar para mim. Né? Então Neemias falou assim, ó, vamos mudar isso daí. Neemias incluiu-se na proposta. O líder, como eu já disse, ele se inclui. O líder não se acovarda, ele se inclui na situação. Tem um problema, reúne lá algumas pessoas para ajudar e o líder vai junto para ajudar o problema, a resolver o problema. Né? Às vezes não é só vamos orar. Eu preciso agir, eu preciso falar assim, ó, irmãos, vamos orar nesse propósito. Mas eu acho que nós já precisamos fazer algo, nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Precisamos agir, nós não podemos ficar assim. E se chegasse Neemias ali nessa situação, vendo os ricos massacrando os pobres, e se Neemias falasse assim, meus irmãos, vamos nos juntar aqui e vamos orar. Né? Não resolver nada. Né? Precisava de uma atitude de um líder. Né? Ele falou assim, ó, deixamos este ganho. Vamos deixar esse ganho, né, e vamos resolver a situação. Vocês vão restituir, vocês vão devolver o que vocês pegaram. Né? Então, Neemias se incluiu na proposta. Ele e seus auxiliares, né? A juro, mas não com usura. Né? Neemias, ele colocou bem a situação. Neemias falou assim, ó, você vai emprestar? Se você não, igual o Freitas falou, às vezes você vai emprestar alguma coisa, às vezes você está precisando também daquele ganho que você estava lá no investimento. Você fala assim, ó, irmão, eu vou te ajudar, só que está lá investido. Então paga lá o que está lá, se você puder pagar. Então, aí o irmão que está precisando fala assim, não, eu posso. O juro que está lá eu posso pagar. Então eu vou te ajudar. Né? Isso que Neemias estava falando, cobre o juro se você precisar, mas não a usura. Né? Não sacrifique ainda mais o seu irmão, o seu próximo. Né? Então, dentro dessa proposta, Neemias foi sanando o problema. Né? Neemias foi resolvendo a situação que estava insustentável no meio do povo judeu que tinha retornado do cativeiro. Já estava preso no cativeiro, já estava sofrendo lá esses 70 anos. Agora volta para a sua terra e continua sofrendo na mão dos próprios irmãos. Eu estava sofrendo na mão dos persas, agora na mão dos crentes, dos judeus. Aí eu vou falar, tem filisteu no meio desse povo. Tem samaritano aí nesse meio aí, né? Tem samaritano. Estudamos isso aí na outra lição, né? Tem samaritano. Tem samaritano aí no meio aí, né? Dá logo para o samaritano cuidar, né? Já. É complicado isso aí, né? Não era para existir isso na igreja, né? A gente era para ser um povo que se ajuda. Está um irmão desempregado, se você pode dar um emprego. Está um irmão lá precisando de uma cesta básica. Está precisando de comprar um gás, pagar uma conta de luz. Não custa nada, você vai ficar mais pobre por causa disso. Se você tem condições de ajudar, né? A própria Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Não é nós, não. A própria Bíblia. Até porque Deus está vendo aquilo ali. Não que você esteja barganhando com Deus, fazendo negócio. Mas Deus está vendo e fala assim, poxa, aquele está ajudando ali, amanhã ou depois ele vai... Né? No dia que ele precisar, Deus vai ver que, né, você não ajudou com interesse, com intenção de querer se promover, de aparecer, não precisa nem saber, né? Uma mão dá, a outra não vê, né? Mas Deus vê, é isso que é interessante, né? A gente sabe o dia de amanhã, né? Hoje você está bem, amanhã pode não estar. Hoje você nega uma cesta básica, nega um gás, amanhã é você que pode precisar, né? A gente tem que ver toda essa situação. Então vamos concluir aqui para a última parte, né? Só lembrando aqui que está conosco também irmão Francisco, né? Aqui da nossa igreja, irmão Francisco, irmã Eliana Teixeira, irmão Lincoln Ariel, irmã Fátima Silva, irmão João Sasaki lá da sede, né? Irmã Águida, irmã Joseli Neves, estão conosco. A paz voltou a reinar entre os judeus. O pastor José Pedro de Moraes também. O pastor José Pedro? Ele está lá em Pindotiporã. Lá em Pindotiporã, acho que eu mandei o link para ele aqui. Pastoreando lá, está nos assistindo também. Pastor homem de Deus ali. Né? Ele deve viver bastante isso aí, porque como ele era pastor aqui nosso
Ali qual era o Bela setor dele? Vista, né? Não lembro o setor. É Bela Vista, né? E o bom dessas igrejas do interior, assim, né? Igual quando a gente fez o encerramento lá no Oliveira, no pastor Admilton, ou fizemos o encerramento da EBD lá em Mercedes, né? Mercedes. No pastor Marino. A gente viu o que é uma igreja unida, né? Os irmãos vão lá e se uniram para fazer um almoço. Estão puxando tudo do mesmo lado. Estão puxando, irmão. É tipo um cabo de guerra, puxa todo do mesmo lado. Né? E a gente viu a bênção no pastor Edmilton lá, foi 237 pessoas almoçaram lá, né? E lá em Mercedes, que é mais longe, né? Deu 193. Nós contamos lá, fora as crianças aqui, né? Que a gente não contou com tanta precisão ali. Ou seja, umas 200 pessoas. Dá comida para 200 pessoas e o povo comeu feliz ali e pensa num almoço bom, tanto do Oliveira quanto do... Não posso nem lembrar. Né? Tem que fazer mais. O regime vai embora. Ainda mais no frio, dá mais fome ainda, Que né? maravilha aquilo lá. Vamos concluir aqui. São né? artistas. Lembra de nós, hein, pastor Edmilson, pastor Marino, quando estiver fazendo lá, né? Os eventos aí, que o povo é unido, né? E crente para comer é uma benção, né? Coisa boa. Né? A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Você falou aí da liderança, né? Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus, né? Enfrentar problema com humildade e imparcialidade não quer dizer que vai dizer que os dois lados estão certos ou os dois lados estão errados, não, né? Vai mostrar a luz da Bíblia, quem tiver certo está certo, quem tiver errado está errado, né? E aí, quem tiver errado tem que pedir perdão para quem está certo ali, né? Se for julgado, né? Neemias foi nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor, assim como Deus fez com Neemias. Ele quer fazer com seus servos. Hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores. A desunião representa uma obra da carne. Estas obras entristecem o Espírito Santo. Estas coisas, né? A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. Andar em amor como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Finalmente, né, concluindo, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja, né? Essa é essa última parte, né? Ou seja, o líder, ele recebe problema e trata o problema. Trata. Né? Resolve aí vocês aí. Não, Aqui não. diz que o líder ignorante, desinteressado, negligente, o resultado poderia ser uma contaminação grave. Normalmente ele é sem sabedoria, né? É como você pegar um probleminha pequeno, o líder, ele Bola não tem de neve, interesse. Ele não tem interesse. Aqui fala o líder desinteressado. Ah, eu não estou nem aí para esse probleminha. Só que, igual você falou, é uma bola de neve. Esse probleminha ele vai rolando. Vai crescer, né? Ele vai crescendo. Isso é igual gravidez, vai Exatamente. crescendo. Né? Um conflito, às vezes um conflito, como diz os especialistas da área do incêndio, os bombeiros, nenhum fogo começa com grandes chamas, né? É sempre uma faísca, uma fagulha, né? Às vezes um conflito também, às vezes ele é só entre duas pessoas, um conflito. Uhum. Se o líder tiver interesse, né? For um líder que tem interesse em sanar o problema, se ele juntar esses dois que faz parte desse conflito, né? E colocar a situação com imparcialidade, ou seja, eu não torço nem para você nem para você, eu torço pelo certo, pelo correto, né? Se o líder fazer isso, esse problema, esse conflito entre essas duas pessoas vai se desfazer e ficar ali. Só que se ele não tiver interesse de resolver, o conflito dessas duas pessoas vai se avolumando. Entra mais uma pessoa nesse conflito, de um lado, entra mais uma de outro, e o conflito vai se avolumando, chega num essa capacidade de solução e chega a situações inimagináveis, né? De conflito entre irmãos, né? Isso é um problema. Então o líder tem que ter essa capacidade, né? Faz parte das atribuições do ministro manter essa boa ordem na igreja. Eu não posso me furtar da responsabilidade.
Eu não posso me acovardar. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar, eu tenho que ouvir. Eu não posso ouvir só um lado, eu tenho que ouvir os dois. Tem que fazer um juízo, um julgamento só ouvindo um lado da Eu história. tenho que fazer a cariação, né? Eu tenho que juntar... Tem que acariar, né? Tem que ouvir os dois lados. Eu tenho que juntar elementos. Então, ainda que o outro, né, esteja errado, tem que ouvir. Exato, né? então... Não ouvir só o lado da pessoa que é mais chegado, né, meu amigo? Ele é meu amigo, vou ouvir ele, o outro não gosta do outro, vou ouvir o outro. Porque o outro eu já sei que está errado. Que não é meu amigo. Ainda bem que isso não acontece na igreja, né? Graças a Deus isso não acontece na igreja. Mas acontecia entre os judeus, eu acho que acontece na igreja também. Entre judeu acontece. Né? Mas o importante é que, mesmo acontecendo entre os judeus, tinha um Neemias. É o que precisa hoje em precisa dia, de um Neemias também na igreja. Precisa de um homem sábio para poder... Mas tem bastante Neemias, né? Tem. Graças a Deus nós temos aqui, né? Pelo menos no setor 3 a temos. A gente não pode generalizar, usar, generalizar, né? Tanto que não tem como tem, né? Mas é por aí. Então, o Neemias, ele viu essa questão, ele falou assim, opa, vamos resolver o problema. Vamos resolver aí, vamos deixar esse lucro de lado, vamos pensar no teu irmão, vamos parar de emprestar dinheiro para ganhador. Ou seja, ele viu que tinha um lado certo e um lado errado, né? Exato, ele conseguiu ver a situação e resolveu. E aqui, para me finalizar a minha fala, usando aqui o último ponto, conclusão, o último ponto aqui, diz que a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. Ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. Quando os irmãos estão em união, a igreja fica estável. A igreja vai andando assim, na estabilidade. Ela não é estável, não, ela é estável, ela vai indo, avançando e quebrando barreiras, né? E conquistando almas para Jesus. Sabe o que eu vejo de interessante nesse pedacinho aqui? Paulo fala, acho que é aos Coríntios, né, que ele fala, né, que a gente tem que, às vezes, sofrer o dano, né? Mas eu vejo esse sofrer o dano, eu interpreto como se, por exemplo, tivesse uma desavença. Vou pegar nós dois de exemplo aqui, que somos amigos, né? Então vamos supor que você estivesse me devendo. Aí, mas a gente se acertou. Tipo assim, você me pediu perdão. Aí eu sofro dano, mas te perdoo. Tipo assim. E não tipo o que a gente vê, né? A pessoa vai lá, aprontou com a outra, deu um problema com a outra, não chegaram a uma conclusão. E aí alguém que está intermediando fala assim, você tem que sofrer o dano. Fala, calma aí, mas o outro nem reconheceu que me fez o dano, né? Exato. Se ele reconhece e pede perdão, a gente sofre o dano. Mas tem que, porque senão nunca vai acertar. Vai ficar sempre, né? Sempre sofrendo dano. Então assim, eu vejo o sofre o dano nessa situação. A pessoa errou contra a minha pessoa, mas ela reconheceu e me pediu perdão. Eu falei, não, tudo bem, a gente sofre o dano. A gente, né, o dano a gente sofre para manter isso aqui. A estabilidade e a união, a paz. Não, irmão, está tudo certo. Eu perdoo o irmão me perdoa também. E a gente se acerta e pronto, deixa isso para lá. Aí eu vejo como sofre o dano. Mas tem gente que acha que sofreu o dano e o outro não se arrependeu, ele acha que está certo, você acha que está certo, os dois sofrem o dano. Aí você não chega, o dano vai continuar, né? Vai só crescer, né? Eu vejo nessa situação. Bom, concluindo, nós temos aqui também mais pessoas aqui. Tem o Fernando da Avaliar e o Veriato Oliveira, né? Fernando é um amigo nosso lá da imobiliária Avaliar, ali na frente da Caixa. Tem conversado com ele bastante, né? Inclusive ele falou que vai nos ajudar a patrocinar, né? Então nós vamos conversar. Ele vai nos ajudar também. Pessoa muito gente boa ali, o pessoal ali da Avaliar, o Fernando, o Charles, e tem outro menino que trabalha com eles ali que eu não lembro não. Talvez seja até o Veriato aqui, né? Entendeu? Então mandando um abraço também aí pro Fernando ali da imobiliária Avaliar, né? Quiser comprar uma casa, né? Tem vários corretores amigos nossos aí, né? Mas o Fernando ali está dando atenção para a gente também, né? Então é isso, né? Essa é a lição, né, sobre esse gerenciamento de crise, vamos dizer assim, né? É a lição sobre essa situação das causas de desunião devem ser eliminadas, lógico, né? E a próxima lição, dia 9, né? Como vencer as oposições à obra de Deus. Nós vamos fazer quarta-feira então, Frei? Vamos fazer quarta, né? Porque quinta e sexta e sábado eu tenho pós-graduação. Então vamos concluir, chamar os nossos colaboradores aqui, a Grazi e o Paulo Augusto. Fazer um sorteio, fazer um sorteio, torcendo aqui pegar essa caneca da Tiziane aqui agora. É porque crente não pode fazer cambalacho, né? Teoricamente não deveria, né? E na prática também não, né?
né? Se não, dá vontade de botar o nome da Ticiane. Ah, tem 30 para sortear, bota os 30, né? Às vezes a gente brinca com ela, né? Como a gente sorteia dois ganhadores, né? A gente brinca com ela, se ela tem 30, bota 28 o nome dela, bota 2 ali só para... Aí sorteia dá justamente os dois. Dá os dois né? que... Isso, né? Ai. Até o pastor Dorival ganhou. Não deu tempo de separar porque estava muito lento lá, deixando Nós vamos tirando aí até... Até sair a Ticiane. Deu 33 sem comentário e estão participando 19, porque os outros já ganharam. Tá. O Romualdo vai tirar um número aí. Romualdo. Se for mais de 19, tem que tirar nenhum. 32. Tira outro, então. Então, você 34. Também. é mais chance de se ganhar. 22. 22 não, né? É o 19 Até o 19. pra baixo, né? Os outros já ganharam. Né? É que às vezes dá tempo dele separar. 25 não. Não. Vamos lá aqui já. 17. 17. João Victor Argida. É o irmão João Sazaki. Sazaki. O irmão João Sazaki ganhou lá da sede. Mais um. O João Sazaki, depois ele vai dizer se ele quer 4. no 4. Delma. Irmã Delma. Cinco para Ticiane. Irmã Delma. Irmã Delma Ai. e o irmão João. Já ganhou? Não, Priscila não. Priscila não. Então, Priscila é pé ganhadores, fria também. ganhadores É do frio brinde, irmã Delma, a mãe da Ticiane, né? Ele já ganhou o pai, ganhou a mãe, né? Daqui a pouco vai ganhar a irmã, vai ganhar o cunhado, vai ganhar o marido, mas não vai ganhar. A patroa dela. Vai ganhar a patroa, já ganhou, né? Então, a irmã Delma e o irmão João Sazaki. Então, ganharam o brinde. Então, o que nós falamos, vocês podem escolher. Pô, a caneca, essa caneca linda aqui, a gente manda colocar o nome, né? Talvez a Ticiane podia fazer uma campanha de oração, né? Faz lá uns campanha lanchinhos. de oração. Chama nós, né? Chama nós, Chama aí. nós, vamos lá orar por ela. Fazer essa Então, a campanha irmã de oração. Delma e o irmão João Sazaki, eles podem escolher a caneca, nós mandamos gravar. Pode escolher um livro, né? Aí vem aqui escolher qual livro que quer. Ou, né, nós ainda temos um vale da padaria Delícias do Amanhecer, né? Um vale de R$50, né? Ah, mas ali a irmã Delma já tem 51 do pastor Dorival, né? Quem vai né? Fazer o cafezão lá, Colonial chama nós, né? Mas vai que ela quer fazer algo maior para nós. Cafezão, né? De R$100. Aquele cafezão encerramento da EBD, né? Rapaz, tem que chamar nós, né? Tem que chamar o professor, né? Vai lá, né? Amém, então. Maravilha. Queremos agradecer a todos os nossos internautas, né? Depois vamos botar no YouTube lá, você entra lá, compartilha, se inscreva na página lá do YouTube lá, do Denilson de França, se inscreva, compartilha essa aula, né? E ore pelo trabalho, né? A nossa oração diária, né? O nosso desejo do nosso coração é que essas lives abençoem a sua vida, a sua família, todos que estão nos assistindo. Abençoe a sua vida, a sua família. Pode mandar pergunta, se de repente não dá tempo aqui, né? Porque o tempo é curto, né? Você pode mandar no nosso... Ô Freitas, eu estava pensei agora. Quem sabe se os irmãos, no decorrer das aulas da IBD, enviarem pergunta e a gente não conseguir responder, a gente pode juntar essas perguntas e fazer um vídeo separado. E a gente posta no YouTube esclarecendo as pode ser também, né? Pode ser. Então depois a irmã Delma e o irmão João Sazaki manda mensagem para a gente dizendo qual brinde que quer, né? Para dar tempo de fazer a caneca. Foi longe, hein? Foi, né? Hoje. É a caneca. A irmã Delma quer a caneca. Isso. Já vou anotar aqui, irmã Delma, caneca. Hoje nós extrapolamos o horário. Vocês não perdoa nos nós. Perdoa aí. Aí a irmã Delma só tem que dizer se ela quer Delma e Dorival ou só quer Delma. E o irmão João Sazaki também, caso queira caneca, bota lá João e irmã Águida, né? Irmã Águida só quer João Sazaki, né? A gente orienta a botar o nome da esposa junto, né? Para não dar treta em casa, né? A gente orienta. E ganha um pontinho, né? Ganha um pontinho, né, irmão? Já ganha um pontinho em casa também, né? Então, amém. Né? Pedir ao nosso irmão. Meu padrasto entrou agora, o Antero. Eles estavam indo para Miritituba e os índios fechou a rodovia perto de Progresso, lá Novo Progresso. Que treta, né? Aí ele falou assim, não, vamos aproveitar para ficar parado assistindo as aulas. Olha que benção, né? Aí, maravilha. Né?
Então, amém. Pedir ao irmão Denilson fazer essa oração. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade Aleluia, que o Senhor Jesus. tem nos concedido Louvado é de o teu estar aqui santo aprendendo nome. mais a sua palavra. Que possamos, meu Deus, nesse ensinamento a qual nós tivemos, possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que nós falamos, para que possamos ser a cada dia melhor para o teu reino, que possamos a cada dia ser mais útil para a sua obra. Abençoa cada um que esteve conosco presente até este momento. Guarda nossas vidas, nos dê um decorrer de noite na sua paz, um bom fim de semana para todos. É o que pedimos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E não esquecer que domingo tem culto aqui no setor 3, Domingo, né? Na pessoa do nosso pastor José Carlos, convidamos ao domingo aqui para assistir. Traga máscara, né? 19h30 horas 19h30, até né? 21 horas. Uma Até 20 hora e em meia, ponto. né, no Você decreto. está convidado. Todos os nossos internautas que estão aqui em Guaíra. Né? Amém. Amém.